Amém, queridos. Antes de eu começar a ministrar a palavra, eu queria que você fechasse seus olhos. A gente vai orar mais uma vez. Só me ajeitar aqui. Feche seus olhos. Deus, nós louvamos o Senhor essa noite, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade sobre nós. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus poderoso, Pai. Obrigado porque eu sei que o Senhor está nesse lugar. Deus, eu sei que o Senhor vai tocar vidas essa noite. Ô Espírito Santo de Deus, Tu és a pessoa mais importante desse lugar, Senhor. Tu és a pessoa mais desejada dessa noite. Nós queremos o Senhor. Deus, eu oro a Ti, toca vidas essa noite. Muda destinos essa noite. Oh Deus, dá respostas, Senhor, cura, transforma, liberta o que for preciso. Mas eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que a Tua presença ela flua nesse lugar com graça, Senhor, com misericórdia. Nós Te exaltamos essa noite, nós Te bendizemos, nós Te damos graça. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso, grandioso. Nós Te exaltamos, Senhor, nós Te exaltamos. Querido, fale essa noite palavras de adoração, Senhor. Sabe, eu entendo algo, o Senhor só vem no lugar quando Ele é desejado. Oh Deus, nós desejamos o Senhor essa noite. Oh Deus, nós desejamos o Senhor. Nós desejamos o Senhor mais do que bens, Senhor, riquezas. Nós Te desejamos, Senhor, mais o Senhor do que qualquer coisa nessa vida. Oh Deus, nós Te desejamos essa noite. Nós desejamos o Senhor. Te adoramos, Senhor. Amém, amém e amém, querido, amém. Quem está feliz na casa do Senhor? Deixa só me acostumando aqui, que esse negócio é muito alto para mim. Mas que bom estar aqui com você. Deus, Ele tem algo essa noite para nos abençoar, para liberar sobre a sua vida. Quem crê? Amém. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Tito, no capítulo 3, no versículo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. Amém? Posso ler? Diz assim: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? E eu queria hoje falar um pouquinho sobre isso, sobre o quão grande o amor de Deus é por nós. Todos sabem disso. Não foi à toa que Cristo se entregou por nós numa cruz. Não foi à toa que o próprio Senhor Deus deu o Filho dele, o único Filho dele, em favor de nós. E Deus, Ele fez isso. Mas sabe, querido, que a maior intenção de Deus, desde a criação do mundo, foi sempre trazer o homem para perto dele. Sempre a intenção de Deus, desde a criação do mundo, foi trazer o homem para perto dele. Deus tentou com Noé, Deus Ele tentou com a humanidade, Deus Ele tentou com tantas pessoas, mas o homem sempre se afastou dele, sempre se afastou dele. E Ele disse: eu vou dar a última cartada. Digamos que assim, eu vou mandar o meu único filho, o meu próprio filho, para morrer em favor daquele povo, que somos nós. Sabe, querido, nós não merecemos isso, nunca vamos merecer esse amor tão grande que Ele tem por nós. Mas sabe que nós fomos criados para a glória de Deus. Deus, Ele sempre acreditou no homem, embora que o homem sempre frustrasse os planos de Deus. Deus sempre acredita em nós. Só que o desejo de Deus foi sempre estar perto e trazer o homem para perto dele, alinhar o coração dele
com o homem. Como eu disse, mas o homem nunca quis. Mas o homem sempre se afastou. Sabe, mas eu tenho pensado muito em relação a isso. Sobre a questão do transformar do homem. Deus, ele sempre prezou isso pela transformação do homem. Não é à toa que você está aqui. Deus, ele escolheu você não somente para salvar você. Não somente para abençoar você. Claro, essa é a intenção de Deus. Mas Deus, ele chamou você. Ele trouxe você para ser transformado e regenerado pelo poder do Evangelho através do Espírito Santo. Esse foi o papel de Deus. Esse sempre será o papel de Deus. É fazer não que só você seja abençoado, mas que você seja transformado dia após dia. E sabe, isso tem me preocupado muito. Eu ministrei essa mesma palavra no Jaderlândia, porque eu tenho um mês Deus falando comigo nessa palavra, sobre transformação pelo poder do Espírito Santo. E sabe, a gente ouve tanto isso. Fulano é transformado, Deus, ele vai transformar a sua vida, Deus, ele tem algo para você. E é verdade. Só que o homem, ele tornou essa palavra meio que clichê. Clichê dentro das igrejas. Sabe, gente, isso tem me preocupado tanto, porque hoje vocês sabem como o mundo está. Tudo está mal. A igreja que era para refletir a glória de Cristo, a maior parte da igreja não tem refletido. Claro que tem homens e mulheres que estão aí, sabe, dando testemunho, sabe, pagando preço pelo Evangelho. Mas, querido, pense, se nós se juntássemos de fato e verdade, havia uma explosão tremenda da paz de Deus nessa terra. Mas sabe por que não acontece? Porque o homem nunca quer se submeter a esse transformar regenerador do Espírito Santo. E sabe, querido, ser transformado dói demais. Dói demais. Passa por um processo, não é, pastor? Muitos querem vir à igreja, mas não querem compromisso. Muitos querem liderar a célula, mas não querem ser transformados. Sabe, querido, eu me preocupo tanto porque a gente é pastor, a gente escuta tanta coisa. A gente vê tanta coisa todo dia escuta, todo dia aconselha. Sabe, é tanta gente que não passou pelo esse processo de transformação. É tanta gente que convenceu e não converteu. Sabe, e eu oro tremendamente, eu peço para Deus todos os dias, digo, Deus, que a tua igreja ela não seja somente convencida, mas que ela seja convertida de verdade. Que ela aceite esse processo de transformação na vida dela todos os dias. Que ela aceite isso. Isso tem me preocupado porque é tanta coisa. Sabe, é pastores, eu conheço pastores. Eu não posso falar, mas eu conheço pastores que, meu Deus, que são uma capa, que bate na esposa. Mas aí viaja para ministrar para tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque ele não passou por esse processo de regeneração através do Espírito Santo. E nós não estamos imunes de acontecer isso se a gente não aceitar esse processo do Espírito Santo em nossa vida. Sabe, essa palavra talvez não seja uma palavra, pastora, tu vai me confrontar, não. Mas é algo que tem me preocupado e Deus tem falado tanto ao meu coração. Minha filha, é tempo da igreja se aceitar ser transformada por mim. Não há mais tempo, às vezes é muito choro, é muito grito. Sabe, é muita gritaria, é muito falar em línguas. Isso não é errado, eu não condeno. Mas é pouca transformação, é pouca vida, é pouca mortificação da carne. Eu estou errada? Não. Sabe, querido, Deus, ele chamou a gente para refletir a glória dele. Deus, ele chamou a gente para ser luz para essa nação, luz para outras nações. Deus, ele chamou a gente para ser bênção na vida das pessoas. Deus, ele chamou você para ser abençoado. Deus, ele quer abençoar a sua família. Deus, ele quer ver seu marido convertido. Deus, ele quer ver seus filhos convertidos. Deus, ele quer ver o filho que está na droga saindo da droga. Mas ele quer muito mais ver você sendo transformado. Ver você sendo transformado. Ele quer muito mais que você aceite esse poder de ser regenerado por ele.
E sabe, eu estava pesquisando o que é regeneração. Regeneração é como se fosse reavivar. E Cristo, Ele fez isso por nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como a Bíblia diz. Mas Ele nos avivou através de Cristo Jesus. Ele nos reavivou através de Cristo Jesus. Sabe, mas muitas pessoas vêm até Cristo, converte e pensam que o processo se acaba. Quantas pessoas vêm na frente? Quantas pessoas frequentam a célula? Quantas pessoas vêm nos cultos, nas conferências? Mas elas pensam que o processo é esse, e não é. O processo não é aqui na frente, o processo é a sua vida, é a aceitação que você diz: Senhor, eu quero. Não importa quantos anos de crente você tem. Não importa quantas vezes você leu a Bíblia. Não importa, querido. Importa é você aceitar essa transformação diária na sua vida. Deus, Ele ama isso. Deus, Ele ama quando a gente diz assim: Deus, eu não consigo, mas me ajuda. Deus, o meu pecado está à porta. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não quero ser mais o mesmo homem, eu não quero mais ser a mesma mulher. E eu vou te dar um exemplo de um homem que era um homem doutor da lei, que está lá em João 3. É uma história bem conhecida da Bíblia. Mas esse homem, ele não passou pelo o processo de nascer de novo. Deixa eu ler. Está lá em João, no capítulo 3, que fala sobre Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porém, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, querido? Até aqui. E esse é um exemplo de um homem mestre da lei, um homem que conhecia as Escrituras, muito bem. Mas esse homem, ele não passou pelo processo de transformação. Engraçado, quando a Bíblia, se tu for estudar historicamente, teologicamente ou historicamente, essa história desse homem aqui com Jesus, e no começo da história diz assim: este de noite foi ter com Jesus. Sabe por que de noite? Eu estava lendo. Talvez esse homem, ele era tão conhecedor da palavra, ele conhecia tantas escrituras. Quando a pessoa ela ia de noite na casa de alguém, significava que ela estava com vergonha, ou então ela não queria ser vista naquele tempo. E aqui imagine a vergonha desse homem, sabendo ele que ele era o doutor da lei. E ele foi ter com Jesus de noite, foi bater lá na casa de Jesus: Senhor, sabe que é lindo isso, porque aquele homem, mesmo não ter passado pelo processo de regeneração, de transformação, mas esse homem, com a atitude dele ir na casa de Jesus procurar ele, é porque esse homem reconheceu que Cristo era o Senhor. Ele reconheceu que ele precisava de mudança. Sabe, querido, às vezes, para a gente ser transformado, nós temos que passar pela vergonha, pelo orgulho. Sabe, às vezes a gente tem que passar pelas pessoas, pelos medos. Imagine só, a gente vai olhar no contexto histórico: pastora, isso é uma história. Mas naquele tempo não era bem assim. Naquele tempo era vergonhoso mesmo. Já pensou? O homem do Sinédrio era como se fosse a cúpula da cúpula dos caras. Ele era assim.
ir lá com Jesus, um cara que estava se ouvindo falar, que estava pregando para a multidão, que nem ele mesmo ainda duvidava que ele era o Filho de Deus. Mas ele passou essa vergonha e ele foi lá ter com Jesus. Porque eu tenho certeza que dentro do coração desse homem queimava algo mais. Sabe, ele ansiava por algo mais. E ele passou por essa vergonha. Talvez você está aqui essa noite, pastora. Eu sinto que eu não passei por esse processo de transformação na minha vida. Eu talvez hoje sou convencido e não convertido ou convertida de verdade. Tem coisas na minha vida que ainda precisam mudar. Eu tenho tantos anos de crente, pastora, mas tem coisas ainda que eu faço tanta coisa errada. Tem coisas que me perseguem até hoje. Sabe, eu digo essa noite para você. Passa vergonha. Passa vergonha. Mas queira algo de Deus para a sua vida. Passe a vergonha, quebre o orgulho. Mas queira a transformação de Cristo para você. Passe a vergonha, mas libere o perdão. Passe a vergonha, mas volte a crer. Passe a vergonha, mas deixe a ferida que está dentro de você ser cicatrizada. Sabe, querido, eu não me importo. Eu estou vivendo um tempo assim que eu não me importo que as pessoas falem. Eu não quero saber. Pastora, tu quer aparecer? Não. Sabe, eu prefiro ter meu nome reconhecido no livro da vida. Eu prefiro ter o Senhor Deus me conhecer do que ser conhecida pelos homens. E o Senhor olhar para mim no grande dia e vai dizer: eu não te conheço. Ei, quem é tu? Sabe, você olha para a igreja de Cristo em geral. Meu Deus, a igreja tem andado corrompida. A igreja tem andado igual ao mundo. Não generalizando. Mas eu acho que 70% da igreja ela tem vivido desse jeito. Sendo que ela deveria refletir essa luz de Cristo para o mundo. Ah, pastora, escutar a música do mundo não é pecado não, isso é besteira. Vai acreditando desse jeito. Tem gente que escuta, tem crente que escuta a música do mundo e diz que é besteira. Vá, querido, vá fazendo as suas coisas e diga que é besteira. O grande dia vai chegar. Não vai ser besteira, não. O grande dia está próximo. Não vai ser besteira, não. Sabe, nós vivemos num tempo onde Cristo está voltando. E as pessoas estão que nem no dia de Noé, como a Bíblia diz. Se dando em casamento, casando, vivendo a sua vida. Que não é errado. Mas as pessoas elas têm que ficar desatentas enquanto se preparar. Porque o noivo está batendo as portas. E ele está chegando, querido. E a sua vida, e você? Sabe, querido, não é cargo. Não é posição. Não é se você é líder de célula, não é se você ministra. Deus, ele pouco se importa. Deus, ele quer saber de você. Deus, ele quer saber da sua vida. Deus, ele quer saber como está a sua vida. Deus, ele quer saber como está o seu coração. Ei, homem, você que está aí há tanto tempo, desperta, acorda. Deus tem algo para você. Deus, ele chamou você. Deus, ele tem um propósito na sua vida. As pessoas ouvem: ah, Deus tem um propósito na minha vida. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas Deus, as pessoas não entendem a profundidade dessa palavra. Propósito, algo que foi determinado, escolhido para a glória de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, querido. Se levante, acorde, o tempo está passando. Sabe, as coisas têm sido depressa. E as pessoas têm andado desatentas. E elas não aceitaram esse poder de transformação do Evangelho de Cristo Jesus em suas vidas. Sabe, é tanta coisa. Nós fomos chamados para ser transformados, para poder depois ser agente de transformação na vida das pessoas. Mas muitas pessoas dizem: eu quero ser usada por Deus, mas não são transformados por Deus. Está errado. Deus, ele primeiro, trata aqui, Deus, ele primeiro, faz aqui, para depois usar. Você não vai ser perfeito, querido. Ninguém é perfeito.
Mas você tem que decidir: Senhor, eu quero, me transforma porque eu quero ser agente transformador para outras vidas. Oh Deus, eu quero porque eu quero ser testemunho para aquela mulher que fala mal de crente. Eu quero, Senhor, porque eu quero ser testemunho para esse homem que não converte dentro de casa. Eu quero, Senhor, eu quero porque eu te amo, Senhor. Eu quero porque eu te amo, Senhor. Sabe, é tão interessante que a Bíblia fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, com coração, com todo entendimento. Sabe, mas muitas pessoas, elas amam a Deus pela metade. Ela diz: Senhor, eu te amo, mas eu não largo isso. Senhor, eu te amo, mas Deus, é difícil. Querido, já pensou se eu dissesse para o meu esposo: eu te amo, mas eu vou te trair de tarde, só de tarde? Isso é forte demais. Mas muitas vezes eu me deparo e eu digo: Deus, eu faço isso contigo. Eu digo que eu te amo, mas mais tarde eu estou pisando uma bola. Eu não largo isso. Sabe, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Sabe, nós temos que amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós temos que suportar as pressões da vida. Nós temos que saber, através de Deus e em Deus, suportar as pressões de tentações, aquilo que nos persegue, que nos afasta de Deus. Sabe, querido, Deus, Ele quer seu coração. Deus, Ele quer atrair você. Sabe, não há mais tempo de vir só no culto, preencher um lugar no dia de culto e sair, bati meu cartão, passei a semana tudo bem. Não há mais tempo de você só ir na célula porque tem que ir, porque o pastor vai brigar. Sabe, você tem que ser intenso em Deus. Senhor, eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso ser transformado por Ti. Eu estou aqui porque eu quero ser um homem cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ser uma mulher cheia do Teu Espírito Santo. Eu estou aqui, Senhor, porque o meu pecado todo dia me bate à porta, mas eu não quero porque eu Te amo, Senhor. Eu não quero, Senhor. Deus, Ele espera isso de nós, querido. Deus, Ele espera isso de nós. Eu vou ler só rapidinho aqui em Efésios. A gente vai... Efésios no capítulo 5. A partir do versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus e aroma suave, o fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiam entre vós, como também convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei que por isto nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas palavras vem a ira de Deus, e sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, pois agora sois filhos, luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem é oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levante-te entre os mortos e Cristo te iluminará.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém, querido? Sabe, isso é algo para a gente se refletir, nós como igreja. Todos os dias nós somos bombardeados como filhos de Deus. Sabe, a se comparar a pessoas que não servem a Deus, a ter atitude, as mesmas atitudes que pessoas não servem a Deus. A gente é bombardeado com isso todos os dias. Mas a Bíblia fala, olha, vocês não são mais filhos das trevas, mas vocês agora são filhos da luz. Desperta vocês que dormem e Cristo te iluminará. Sabe, o tempo está próximo, querido. O tempo está próximo. E eu digo a você essa noite, desperta você que dorme, desperta você que dorme, desperta você que dorme, e Cristo vai te iluminar. Amém, querido? É tempo da gente se levantar como igreja. Sabe, Deus, eu fico às vezes imaginando, eu digo, Deus, o quanto às vezes o Senhor se entristece conosco. Porque eu fico imaginando o que Deus pensa a nosso respeito quando Ele olha para a humanidade. Eu fico imaginando todas as vezes que eu faço coisa errada, eu digo, Deus, o que o Senhor está pensando, sabe, em favor de mim. Eu fico imaginando também os planos de Deus a respeito de mim. Eu digo, Deus, às vezes Deus tem tantos planos para você, querido ou querida, mas muitas vezes a gente começa a frustrar aquilo que Deus tem para a gente, pelas nossas atitudes. Deus tem planos lindos ao seu respeito. Deus tem pensamentos de paz, não de mal, como diz lá em Jeremias, para dar o futuro que você deseja. Mas você tem que se levantar, você tem que guerrear, você tem que dizer, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Senhor, eu não consigo, isso me persegue, mas eu quero porque eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor e eu amo o Senhor. Amém? E você pode perguntar, pastora, falou tanto, mas como eu posso viver essa transformação do Espírito Santo na minha vida? A Bíblia diz aqui em Oséias, no capítulo 6, não precisa você abrir só se quiser, porque eu gosto muito de testificar com versículo, e às vezes demora de questão de abrir a Bíblia, mas eu vou ler rapidinho. Oséias capítulo 6. Que diz assim: conheçamos e prossigamos, que é no versículo 3, 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Amém? E eu quero ler mais abaixo, que diz assim: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como nuvem da manhã, e como orvalho da madrugada, que cedo passa. Deus, compara muitas vezes o nosso amor a esse. Você já viu o orvalho da manhã? Eu lembro que, quando eu era pequena, eu estudava... Quem conhece lá o agrícola ali, o conjunto agrícola? Eu passei minha infância ali dentro, que eu jurava que era uma fazenda imensa, né? Era o meu mundo. E eu lembro que a minha escola era bem próxima e eu tinha duas opções. Ou eu tinha que dar a volta pelo portão, e que era bem longe, ou eu atravessava o arame farpado para poder ir para a escola. E eu lembro que o meu maior prazer de ir para a escola era abrir o arame farpado e olhar aquele orvalho da manhã, nos matos, que era cheio de mato. Um monte. Era lindo de manhã, bem cedo. E meu maior prazer era ver isso. E eu lembro que eu corria de manhã, eu digo, hoje vai dar que eu acordei cedo. E eu ia lá para a beira do mato, para atravessar o arame, para olhar o orvalho da manhã. Só que quando eu voltava, eu não entendia. Eu era muito pequena, eu me frustrava. Eu disse, já acabou. Aquele negócio tão bonito de manhã, já acabou, já secou. E sabe, a Bíblia, ela compara o nosso amor por Deus muitas vezes desse jeito, como o orvalho da manhã. Que é tão bonito,
mais cedo passa. Sabe, que nosso amor por Deus, ele não seja como esse orvalho, mas que ele possa jorrar, sabe, jorrar. Que ele possa, sabe, a cada dia ser renovado dia após dia. Que ele não possa passar facilmente pelas circunstâncias da vida, mas que ele possa continuar crescendo dia após dia, dia após dia. Sabe, prossigamos e conheçamos, prosseguindo a conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o segredo, querido, da transformação regeneradora através do Evangelho pelo Espírito Santo. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Sabe, você não conhece o Senhor aceitando Jesus. Você não conhece o Senhor somente vindo para a igreja nos cultos. Você conhece o Senhor quando você se tranca no quarto, quando você fecha a porta, quando você abre a sua Bíblia, todos os dias. Você cria intimidade com Ele. Aí você conhece o Senhor. Sabe, você não conhece o Senhor ouvindo só nas conferências, pastor, não é? Mas você conhece o Senhor tendo relacionamento com Ele. Sabe, querido, eu estou numa época da minha vida, pastor, que eu quero a glória de Deus. Eu quero falar em línguas, eu quero sapatear. Eu quero cuspir fogo, como diz o pessoal. Mas eu quero muito mais essa transformação diária na minha vida. Eu quero muito mais essa mulher que precisa ser transformada. Eu quero muito mais, querido. Que isso seja real na sua vida. Que isso seja real na sua vida. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Diz assim: vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês sim, antes eram povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amém? Deus, Ele chamou a gente, querido, a igreja, como uma nação santa, um povo escolhido por Ele, para proclamar o seu reino. Só que antes de proclamar isso, você precisa passar pelo processo regenerador, de transformação, todos os dias, através do Espírito Santo. Você não precisa somente passar, mas você precisa querer. Sabe, querido, muitos não querem passar por esse processo. Muitos querem queimar a etapa. Você não precisa queimar a etapa para aparecer para ninguém. Queira aparecer para o Senhor dos Senhores. Sabe, queira que ser conhecido por Ele. Queira que Ele conheça você. Amém, querido? Queria que você fechasse os olhos. Peça isso para Ele. Oh Deus, nós te louvamos essa noite, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado, Senhor, porque antes nós andávamos nas trevas, o Senhor nos transportou para o reino do seu Filho, amor. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado porque nós éramos como ovelhas desgarradas, como a Tua palavra diz. E o Senhor nos mostrou o verdadeiro amor através de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado por esse amor. Obrigado, Senhor, por esse amor que nos atraiu, que nos trouxe para perto. Obrigado por esse amor que acreditou em nós quando a gente nem mesmo acreditava. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Oh Deus, essa noite muito mais, Senhor, do que ser conhecido. Nós queremos ser conhecidos por Ti, Senhor. Muito mais, Senhor, do que ter nossos nomes em outdoors, Senhor, em qualquer lugar. Nós queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida, Senhor.
Nós queremos ter sim, Senhor, a morada celestial. Nós queremos ter sim, Senhor, sabe, Deus, a vida totalmente conectada com o Senhor. Oh Deus, essa noite eu oro, Pai, faz isso conosco, Senhor. Faz isso com a tua igreja, faz isso com o teu povo, Senhor. Faz isso, Senhor, faz isso. Faz isso, Jesus. Faz isso. Oh Deus, faz isso, Senhor. Faz isso, Senhor, com esse homem que não tem mais esperança. Faz isso com essa mulher que não tem mais esperança, Senhor. Faz isso com esse filho, muitas das vezes, que é desobediente. Faz isso, Senhor, que haja transformação viva pelo poder do Evangelho do Cristo Jesus. Que haja transformação viva dentro das casas. Que haja transformação viva dentro dos casamentos. Que haja transformação viva nos adolescentes, nos jovens, Senhor. Que haja transformação viva, Senhor, em cada homem, em cada mulher. Que haja transformação viva na tua igreja, Senhor, no teu povo. Oh Senhor, ora vem, Senhor Jesus. E nós aguardamos o Senhor dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prepara o teu povo, Senhor. Prepara a tua noiva. Prepara a tua igreja. Oh Senhor, atavia-nos, Senhor. Atavia-nos, Senhor. Nos desperta essa noite do sono profundo. Nos desperta, Senhor, essa noite, Senhor, da inércia. Nos desperta essa noite da inconstância. Mas nós queremos ser profundos em Ti. Nós queremos ser profundos em Ti, Senhor. Profundos em Ti, Senhor. Profundos em Ti.